Manassés foi um dos reis mais perversos de Judá e um dos exemplos mais marcantes de corrupção e redenção na Bíblia. Ele governou por 55 anos, cerca de 697 anos antes de Cristo a 642 anos antes de Cristo, sendo o rei que mais tempo permaneceu no trono de Judá. Sua história é relatada em 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 ao 18, e 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 ao 20. A malignidade de Manassés. Manassés era filho do rei Ezequias, um dos reis mais fiéis a Deus. No entanto, ao contrário de seu pai, Manassés rejeitou completamente o caminho do Senhor e mergulhou Judá na idolatria e perversidade. Reconstruiu os altares pagãos que seu pai havia destruído. 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. Ergueu altares a Baal e fez um poste ídolo de Azerá, seguindo os costumes pagãos. 2 Reis, capítulo 21, versículo 3 e 7. Adorou os astros e os serviu, incluindo o sol, a lua e as estrelas. 2 Reis, capítulo 21, versículo 3 e 5. Colocou ídolos dentro do próprio templo de Deus, profanando o local mais sagrado de Israel. 2 Reis, capítulo 21, versículo 7. Praticou feitiçaria, adivinhação e consultas a espíritos, algo que Deus havia proibido terminantemente. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Queimou seus próprios filhos como sacrifício a deuses pagãos, um dos atos mais abomináveis aos olhos de Deus. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Encheu Jerusalém de sangue inocente, ordenando a perseguição e morte de profetas e servos fiéis do Senhor. 2 Reis, capítulo 21, versículo 16. A Bíblia diz que Manassés fez pior do que os povos pagãos que Deus havia destruído para dar a terra a Israel. Sua rebelião foi tão grande que Deus decretou juízo contra Judá por causa de seus pecados. Deus enviou profetas para advertir Manassés e o povo, mas eles não deram ouvidos. Como consequência, Deus permitiu que o exército da Assíria invadisse Judá. Manassés foi capturado, amarrado com correntes de bronze e levado como prisioneiro para a Babilônia. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11. Esse castigo foi um divisor de águas na vida do rei. Na prisão, humilhado e sem esperança, Manassés reconheceu sua maldade e se arrependeu sinceramente, clamando ao Deus de seus pais. Deus ouviu sua oração e, em sua misericórdia, permitiu que Manassés fosse restaurado ao trono de Judá. Depois de sua libertação, ele mudou completamente sua conduta. Derrubou os altares pagãos e retirou os ídolos do templo. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 15. Restaurou o altar do Senhor e ordenou que Judá adorasse somente a Deus. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 16. Tentou reparar os danos causados pela idolatria, embora nem todo o povo tenha seguido seu exemplo. Apesar de seu arrependimento, o estrago que Manassés causou em Judá teve consequências duradouras. Seu filho Amon, que assumiu o trono após sua morte, seguiu seu exemplo perverso e foi assassinado por seus próprios servos, após 2 anos de reinado. Lições da história de Manassés. A história de Manassés ensina algumas verdades espirituais importantes. A rebeldia contra Deus tem consequências graves. A idolatria e a corrupção de Manassés trouxeram destruição sobre Judá. O pecado, quando persistente, pode levar à ruína. Deus é justo, mas também é misericordioso. Mesmo após tantos crimes hediondos, Deus ouviu o arrependimento sincero de Manassés e o restaurou. O arrependimento é poderoso, mas não apaga as consequências. Embora Manassés tenha se convertido, Judá já estava corrompida, e isso levou ao declínio espiritual e à futura destruição da nação. Manassés começou como o rei mais maligno da Bíblia, superando até os pagãos em sua perversidade.
No entanto, sua história é também uma das maiores demonstrações do perdão divino. Seu arrependimento mostra que ninguém está tão longe de Deus que não possa ser restaurado, desde que se arrependa de coração.